Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora! Oi, Ana, e um olá para os nossos queridos ouvintes. Esse é o primeiro episódio gravado em 2026, então a gente deseja aqui um feliz ano novo para todos vocês que acompanham a gente, que esse ano a gente siga junto para analisar as principais notícias de cada semana, inclusive porque esse ano já começou com notícias muito preocupantes logo nos primeiros dias. A gente vai detalhar esses acontecimentos durante esse episódio com essa nossa primeira bancada de 2026, né, Ana? É isso, Flora. No terceiro dia de 2026, para ser mais exata, na madrugada do dia 3 de janeiro, os Estados Unidos realizaram um ataque ao território venezuelano, com bombardeios em diversas localidades, militares e civis, que resultaram em cerca de 80 mortes e no sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de Cília Flores, que é a primeira-dama, mas também deputada e militante histórica chavista. O sequestro tem sido apontado por especialistas como uma grande violação ao direito internacional, enquanto os Estados Unidos acusam Maduro sem apresentar provas de envolvimento com narcoterrorismo. Após o ataque, o Trump deixou claro que o interesse dos Estados Unidos, na verdade, está diretamente ligado às enormes reservas de petróleo que pertencem à Venezuela. Pois é, nesse contexto, o Brasil, a Colômbia, o Chile e o México se reuniram em um bloco para condenar a ação militar. A China também fez uma dura intervenção no Conselho de Segurança das Nações Unidas, condenando as ações militares dos Estados Unidos contra a Venezuela e exigindo a liberação imediata do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa. Já a Rússia, que teve no dia 7, agora essa semana, um navio petroleiro venezuelano que operava sob sua bandeira apreendido, classificou o ato como uma violação na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar. E hoje a gente também trata sobre as manifestações que relembraram, após 3 anos, os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e também vamos falar sobre o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. E para conversar sobre tudo isso e outras repercussões dos acontecimentos recentes, quem está por aqui é a Ana Penido, que é pós-doutora em Ciência Política pela Unicamp, pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e professora da UFRJ. Oi, Ana. Bom dia, Ana, Flora, Pedrinha, meu vereador, que bom estar com você. Quem também está por aqui, como a Ana disse, é o vereador de Belo Horizonte pelo PT, o Bruno Pedralva. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Flora, Ana e Ana Penido. Alegria também estar com vocês todos e todas aqui nessa manhã. Todas dessa manhã. Então fica por aqui que a gente volta com essa conversa logo depois da vinheta. Enquanto isso, já vai curtindo o episódio, compartilhando com quem se interessa pelo tema e comenta por aqui o que você tem achado desse inicinho de ano tão conturbado. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, como a essa altura nossos ouvintes já devem estar sabendo, no último dia 3 de janeiro, a Venezuela foi vítima de um ataque norte-americano que, além de deixar mais de 80 mortos devido a bombardeios, resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa e militante histórica venezuelana, a Cília Flores. As tensões na região já vinham crescendo há meses com ataques dos Estados Unidos a diversos barcos no Caribe e com o roubo de um navio petroleiro venezuelano. Ana, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria que você explicasse qual é o histórico das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela e o que levou a essa invasão. Bom, que papo, né, gente, para a primeira semana do ano, mas é bom que prepara a gente, porque esse vai ser um ano de muitas e muitas e muitas lutas, e a tendência é essa mesmo, enquanto a gente está nessa nova conformação da geopolítica mundial. Acho que especificamente sobre a sua pergunta, né, se a gente fosse voltar no histórico mesmo, a gente ia ter que voltar lá no Bolívar. Assim, realmente, desde quando o Bolívar estava se formando, e ele fez isso inclusive em várias cartas, ele denunciava que era impossível para a liberdade, para a autonomia da América do Sul. Ele pensava ainda numa lógica ali com o Caribe, mas ainda não tinha, por exemplo, o México no pensamento dele, mas pensava ali muito na Gran Colômbia, né? Para que a gente fosse grande, para que a gente fosse forte, para que a gente fosse autônomo, a gente não poderia se subordinar a um grande império do norte.
A gente está pensando aqui que ele está escrevendo numa época ainda que os países se pensavam enquanto grandes impérios, né? E um grande império ao norte do nosso continente não permitiria a existência de um grande império ao sul do nosso continente. E a proposta do Bolívar era que a gente fosse uma América do Sul unida, né? Que a gente fosse nós próprios um grande império em contraposição àqueles impérios que estavam no período colonial, ali, principalmente pensando em Portugal e na Espanha. Se a gente for trazer para um período mais recente, aí depois que o petróleo foi descoberto na Venezuela, aí ficou tudo paz e amor. Foram anos e anos de mudanças dentro da política venezuelana, que no final das contas não mudaram nada, e foi tudo em love com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro nesse processo. Até que o Chávez entra. E o Chávez passa a levar a cabo um conjunto de reformas populares, que são moradia, acesso à saúde. A gente tem que pensar que a Venezuela, diferente do Brasil, assim, o Brasil ainda tem alguma diversidade do ponto de vista de matriz econômica. Na Venezuela isso não existe. Lá tudo gira em torno do petróleo há um século. Então, assim, é basicamente esse cenário que o Chávez foi encontrar. Agora, se a gente for dar mais um salto histórico, assim, recentemente, as tensões, desde que o Trump assume, na época da campanha ainda, eles já verbalizaram. A Venezuela virou meio que o espantalho da extrema-direita da América do Sul. A gente viu isso muito com o Bolsonaro, né? Ai, o Brasil vai virar uma Venezuela. O povo nem sabe onde é que fica a Venezuela. Eu falava assim, me mostra no mapa, me fala o que tem na Venezuela, e ninguém sabia onde é que era. Mas é isso, vai virar uma Venezuela como se fosse um monstro, né? Assim, no imaginário popular. Então, isso foi se criando, de fato, com um processo normativo e discursivo muito grande. Por mais de 10 anos, isso ficou martelando na imprensa. É extremamente difícil hoje, inclusive, fazer essa discussão do Maduro. Todo mundo já imagina de cara que é um autoritário e nem conhece como que funciona o regime político da Venezuela também, que é diferente do Brasil, que é diferente do dos Estados Unidos. Cada país tem sua constituição e seu regime político, que são diferentes. Lá são 5 poderes, só pra gente ter uma ideia, né? Aqui são 3, lá são 5. Só isso aí já muda a composição do jogo mesmo. Quando o Trump assume, dando outro pulinho aí histórico, quando o Trump assume, o que a gente vai ver? Ele vai fazer uma coisa que a gente chama de... Ele gradualmente foi testando as resistências. Isso é importante porque quando a gente vai pensar um golpe de Estado dentro de um país, como foi o dia 8 de janeiro no Brasil, e quando a gente vai pensar uma intervenção militar em outro país, que é o que acabou de acontecer, os Estados Unidos bombardeando a Venezuela, você nunca vai ver o golpe de cara ou a bomba de cara. Você vai testando para ver como é que aquele país resiste e como é que a comunidade internacional reage. Então, o Trump foi testando. Ele testou primeiro, ele mudou as normas dentro dos Estados Unidos para poder classificar como narcoterrorismo. E aí ele ganha um pouco de margem de manobra dentro do Congresso dele. Aí ele fez um despregue militar gigantesco no Caribe, mandou porta-aviões e o caramba 4. Aí fica ali fazendo exercício. Aí, deixa eu roubar um petroleiro, né? Piratas do Caribe fez sucesso no cinema, deixa eu ver como é que funciona aqui. Aí você pega e rouba um petroleiro, não deu? Não, então deixa eu bombardear umas lanchas para ver o que acontece. Aí você bombardeia umas lanchas, não deu nada. Deixa eu tentar bombardear ali na fronteira com um drone, um bombardeio assim menorzinho para ver que, né? Eu falo que ali tem alguma célula de qualquer coisa e bombardeio aquele lugar ali. Não deu nada. Então, assim, você vai gradualmente escalando. Eu chamo a atenção para isso porque, para mim, o mais importante quando a gente pensa histórico é ver como que pequenas coisas já são sinais para grandes coisas. E quando a gente não reage a pequenas coisas, seja do ponto de vista doméstico, seja do ponto de vista internacional, aí você vai escalando. E o que a gente viu, na verdade, foi uma escalada. O bombardeio, ele era previsto pelos analistas, um pouco porque o Trump, assim, ele fez um movimento muito forte. Então, dificilmente ele ia poder recuar sem sair desmoralizado. Então, alguma coisa tinha que bombardear. Então, era previsto pelos analistas, assim. Mas o que a gente imaginava é que seria um bombardeio menorzinho. Alguma coisa na fronteira com a Colômbia, inclusive para desestabilizar o Petro. Ele fez um bombardeio muito maior do que o que a gente esperava. Embora, a gente precisa pontuar, ele em momento nenhum conseguiu e pensou, por enquanto, em colocar tropas no chão. Ou seja, fazer uma invasão, de fato, por terra grande. Ele fez uma entrada em Caracas, sequestrou o presidente e saiu. Para isso, ele fez bombardeios em 4 estados do país. Mas, assim, é maior do que a gente imaginava, mas não é uma incursão terrestre clássica, que nem a gente viu no Iraque ou no Afeganistão.
Bom, Pedralva, diante desse ataque, como que ficou, então, na sua opinião, a situação política do nosso país vizinho e como que os venezuelanos têm reagido a essa agressão norte-americana? Primeiro ponto, gostaria de compartilhar com todo mundo informações que a grande mídia brasileira não passa para a nossa população, que é as mudanças estruturais que os governos de Chávez e Maduro fizeram na Venezuela nesses últimos anos. Eu estive na Venezuela em 2016 e coisas que aqui no Brasil a gente luta há anos que ainda não foram efetivamente construídas, Chávez e Maduro fizeram na Venezuela. Exemplo, moradia popular em massa, inclusive nas áreas nobres das grandes cidades. Caracas, no centro de Caracas, o movimento revolucionário venezuelano desapropriou estacionamentos, fez prédios gigantes de qualidade para que o povo pudesse ter moradia popular. Metrô espalhado por toda a capital e região metropolitana, inclusive interligado com bondinhos que levam a população das vilas e favelas saindo do metrô imediatamente já para suas casas no alto dos morros, né? Caracas, como a gente viu nas imagens agora recentes do triste bombardeio, é muito montanhosa, então tem milhares de pessoas que vivem em vilas e favelas no alto das montanhas de Caracas. E também políticas públicas muito importantes. Eu digo para vocês, eu que sou da área da saúde, Caracas até recentemente, até o final da década de 90, né, quando Chávez assumiu o poder, não tinha postos de saúde nas periferias, não tinha nada. Só grandes hospitais, péssima qualidade, sem garantir atendimento à população. O Chávez, em parceria com Cuba, fez um projeto chamado Misiones Bairro Adentro, em que ele construiu postos de saúde em todas as vilas, favelas de Caracas e de todas as áreas rurais, com a participação importante das médicas e dos médicos cubanos. Mais de 11 mil médicos cubanos foram para a Venezuela. Então, assim, é radicalização mesmo do direito social, radicalização democrática e popular feita na Venezuela naquele momento. Naturalmente, que é o segundo ponto, isso não ia passar em branco os poderes instituídos, né, os interesses capitalistas, inclusive dos americanos, em especial porque os americanos usurpavam a Venezuela, o seu petróleo. O próprio Trump disse isso, né, claramente aí nos seus pronunciamentos recentes. As empresas americanas nadavam de braçada explorando o petróleo venezuelano, enquanto o povo venezuelano estava na miséria. Esse, inclusive, foi um dos grandes motes centrais da Revolução Bolivariana na Venezuela, que foi justamente petróleo para os venezuelanos e não para os americanos. Durante todo esse processo, o Chávez, Maduro e todo o processo de Revolução Bolivariana tem enfrentado fortes resistências americanas. Resistências não só de discurso, mas de ações de boicote, tentativa de desestabilização, inclusive ações militares, né, pontuais já tinham sido feitas. Por isso que não tenhamos a menor dúvida que esse embate entre o direito do povo venezuelano de ter soberania e os interesses econômicos dos americanos, ele já não ocorreu só agora, né, no bombardeio agora do início de janeiro, mas ele já vem há anos, desde que o povo venezuelano se rebelou contra os interesses americanos. E o que eu sinto neste momento, gente, é que o povo venezuelano está aflito com toda a situação, naturalmente receoso do que virá. Ainda que haja algumas divergências de parte da população com o governo Maduro, a população sabe muito bem, por anos de história, o que significa os Estados Unidos mandar na Venezuela. Então a gente vê declarações, inclusive, de várias pessoas que não são chavistas, que não são maduristas, que não são necessariamente vinculados politicamente ao governo venezuelano, críticas à intervenção americana. Importante finalizar destacando que a direita brasileira e mundial espalhou um monte de fake news por aí. A foto de Maduro sendo, né, retirada da prédio, uma estátua de um indígena, né, colocando sua estátua do Chávez, tudo mentira, fake news. Não aconteceu nada disso na Venezuela, a população está apreensiva e ainda não se colocou às ruas. O que a gente espera, né, e que já tem sido articulado, é que a população saia às ruas de forma mais organizada em massas, para defender a autonomia e a soberania venezuelana. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver essa cena. Verdade, Pedralva. E nesse tópico, acho que é importante fazer dois comentários também, né? O primeiro é que enquanto a mídia comercial tem aí propagandeado várias notícias dizendo que o povo venezuelano está comemorando o sequestro de Maduro, o que aconteceu, na verdade, é que desde o dia 4 de janeiro, né, milhares de pessoas têm ido às ruas em Caracas exigir o retorno de Maduro e o respeito, né, à soberania e à autodeterminação do povo venezuelano. Então, é importante o nosso ouvinte buscar se informar também em canais de confiança, né, para conseguir de fato ver o que de fato está acontecendo ali na Venezuela, né? A Telesur
Mercosul, além do Brasil de fato, também é uma boa sugestão de onde acompanhar. E um outro aspecto importante que Pedralva também trouxe é isso, né? A gente é constantemente bombardeado também, né, pela mídia comercial com a narrativa de que Venezuela vive hoje um cenário de caos econômico, um cenário de aumento da pobreza, e é importante também destacar para o nosso ouvinte que a situação econômica da Venezuela hoje é muito mais resultado das sanções e dos bloqueios que os Estados Unidos vieram impondo ao país no último período do que a gestão do Maduro, né, do que a gestão do chavismo ali na Venezuela. Não à toa, por isso, a maior parte da população venezuelana segue ainda, né, apoiando o chavismo. É isso, gente. E diante de tudo isso, um dos grandes questionamentos desde o dia do ataque tem sido a não ativação de defesas antiaéreas que poderiam ter reagido aos helicópteros norte-americanos e possivelmente impedido o sequestro. Diante disso, a mídia hegemônica, alimentada por vários pronunciamentos dos Estados Unidos, tem também aventado a possibilidade de uma traição ou um racha no chavismo. E aí, diante disso, Ana, esse discurso se sustenta e também por que as defesas não foram acionadas? Bom, vou começar contando sobre como é o Forte Tiuna, que é onde Maduro foi sequestrado. Essa questão que o Pedralva comentou sobre as reformas de moradia, ela aconteceu inclusive no Forte Tiuna. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver área militar, assim, aí tem um predinho lá no meio, aquele monte de gramado. Todo mundo aposta que já viu isso. Aquele monte, aí fica assim, gente, o que esse povo faz com essa grama? O Chávez olhou para essa grama e falou assim, vou construir prédio. Então, o Forte Tiuna é também uma dessas áreas onde foram feitas um conjunto de reformas de moradia popular. São prédios e prédios e prédios de moradia popular. Então, quando eu vi, eu falei assim, gente, mas não tem jeito de tirar o Maduro lá de dentro. A minha primeira preocupação foi mortos. Quando a gente vê guerra, a primeira preocupação da gente sempre tem que ser essa. E eu conheci o Forte Tiuna, eu também tive essa oportunidade, onde eu falei assim, mas não tem jeito de tirar o Maduro de lá sem ter matado alguém. Como se estivesse fazendo uma coisa no centro da cidade de Belo Horizonte, assim. E aí, para falar de traição, gente, é muito bentinho para pouca capitu. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Qual que é o desenho de defesa venezuelano? O desenho de defesa venezuelano é todo baseado numa lógica de guerra popular prolongada. Vamos ser bem claros sobre o que significa isso. A Venezuela, tem Sukhoi, tem artilharia, consegue produzir fuzil, mas nenhum país da América Latina, então nós temos que ser muito honestos com isso, para a gente não criar expectativa irreal, tem nenhuma condição de entrar numa guerra convencional com nenhuma grande potência. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Rússia, isso vale para a China. Nós não temos nenhuma condição. Então, assim, é quase como se fosse assim, nós somos mineiros. É o que eu posso falar isso com conforto. A gente não entra no mano a mano com alguém mais forte que a gente. A gente tenta comer pelas beiradas. A guerra popular prolongada é isso. É você explorar essas assimetrias. Já que eu não consigo te vencer no direto, eu vou pelo indireto. O desenho de defesa venezuelano é esse. Eles apostam que, caso os Estados Unidos decidam por entrar no terreno, então colocar gente no solo mesmo, se não bombardeio, gente no chão, e não dá para ganhar guerras grandes sem pôr gente no chão, que nem eles puseram no Iraque, no Afeganistão, no Vietnã. A única maneira de ter uma vitória definitiva militar é essa. Então, qual que é o desenho da Venezuela? A gente vence se eles puserem gente no chão, que aí a gente aproveita porque a gente conhece o nosso terreno. O desenho deles é esse, por isso que eles têm milícias, por isso que eles têm a própria produção de armamento, não é de alta tecnologia, é fuzil produz no Brasil também. Isso vale para a Venezuela, isso vale para o Brasil. Nos anos 2000, o Chávez comprou alguns equipamentos, principalmente russos, e instalou, que são bons equipamentos, quando comparados com a América do Sul, né? Porque para quem não tem nada, a gente precisa ter alguma coisa. Mas são equipamentos que eles foram comprados nos anos 2000. Não é real essa lógica de que eles têm um superpoder militar. Igual também não é real a lógica de que o Brasil tem um superpoder militar. O nosso trunfo não é militar, gente. O nosso trunfo sempre foi diplomático. Desculpa dar real assim, né, na primeira semana do ano, mas assim, a gente resolve no conversa, porque a gente acredita que essa é a maneira correta de fazer as coisas. Não é na violência, né? Não é no tapa. E agora o que a gente viu é esse, inclusive, o caminho que o governo venezuelano tem buscado. O Maduro já estava tentando negociações. Agora, mesmo com o sequestro, o governo da Delcy tem tentado negociações na ONU. É isso, vamos lá, organismos internacionais, porque na força
no mano a mano realmente não é uma forma de resolução para uma pessoa que é mais frágil. As questões antiaéreas, especificamente, para não ficar aqui entrando um monte de detalhe militar, mas antes da gente usar o equipamento, os Estados Unidos são muito bons numa coisa chamada guerra eletrônica. E a guerra moderna, essa guerra de alta intensidade, né, que é a guerra convencional, é muito baseada em mecanismos que são de guerra eletrônica, de comunicação, precisa de radar, de sensor. Os treinamentos não são mais a bússola, né, que você carrega na sua mão. Tudo é radar. Se o seu radar é silenciado, você não enxerga nada. Então, realmente teve um problema aí. Certamente tiveram outros problemas de natureza militar também. Porque esses equipamentos, eles deviam servir para, pelo menos, atrasar a entrada dos Estados Unidos. O desenho de defesa dos Estados da Venezuela sempre foi esse. A gente ganha se eles entrarem no chão, mas esse monte de equipamento russo, e tem o Sukhoi, isso aqui tem que atrasar. E servir para, pelo menos, provocar baixas nele. E eles não conseguiram operar. Então, teve também falhas do ponto de vista militar, no sentido mesmo de conseguir responder rapidamente. Embora agora que a gente tem tido algumas informações maiores, né? Morreram 32 cubanos, a gente teve agora 100 venezuelanos sendo enterrados nos últimos dias. Então, assim, é falsa também essa informação de que não houve resistência. Houve resistência, principalmente militar, no momento do sequestro. Mas daí a conseguir, de fato, contrapor os helicópteros, a Venezuela não teve sucesso. Tem alguns analistas dizendo também que com essa ação na Venezuela, justamente por esse contexto aí que você colocou, né, parte da segurança do Maduro era cubana, parte dos equipamentos de defesa venezuelana vieram da Rússia e também da China, né? Tem alguns analistas dizendo muito que com essa ação na Venezuela, os Estados Unidos conseguiu dar um recado, inclusive, né, do seu poder militar, inclusive enfrentando essas duas outras grandes potências que estão aí em ascensão, né, a Rússia e a China. Queria te perguntar, como que isso impacta também, então, nessa disputa mais ampla por hegemonia, onde a questão militar tem se apresentado como uma questão preponderante, que no último período se construiu muito essa ideia, né, de que a China e a Rússia tinham avançado muito também, né, nesse aspecto militar. E avançaram. Sem sombra de dúvida, os instrumentos bélicos que a China e a Rússia apresentaram nas comemorações do ano passado são absurdos, são assustadores. A gente viu, inclusive, a resposta já concreta, né? Ontem, a Rússia usou o Oryshnik na Ucrânia. Então, foi também uma resposta militar, o que também é muito preocupante, porque escala a dimensão, né? Foi exatamente. Você está corretíssima no seu pensamento, Ana. Os Estados Unidos mostraram uma capacidade de guerra eletrônica alta contra equipamentos que já estavam um pouco desatualizados. O que a Rússia fez? Mostrou que ela também tem capacidade. A grande questão para a gente, que é sul-americano, latino-americano, é que nenhum desses equipamentos é acessível para nós. Então, nós não conseguimos entrar nessa guerra. Nós temos que ter isso muito claro para a gente. Não existe essa possibilidade. Para a gente manter a América Latina como uma zona de paz no mundo que está crescentemente caminhando para a guerra é fundamental. Esse é o problema principal. O problema principal é nós não temos capacidade militar e não tem condição da gente de adquirir também não, viu? Não é tipo assim, investe um montão de dinheiro que a gente vai ficar bom para poder ir para a guerra também. Não, isso é viagem na maionese. Não é assim que funciona. Para a gente é fundamental manter uma América Latina em paz, enquanto os países estão sim caminhando para a guerra. Tem uma coisa que a gente chama de dilema de segurança. Não sei se você já escutou essa expressão. Dilema de segurança é assim, eu me armo. Aí o Pedrinho olha para mim e fala assim, a Ana tá tudo arrumada, eu vou me armar também. Aí eu vou e olha, o Pedro comprou um armamento novo. Eu vou comprar um armamento novo também. Que é o resultado final? O resultado final é de que todos nós estamos mais armados, mas todos nós estamos mais inseguros, porque a gente está o tempo inteiro com medo do que o outro pode fazer conosco. Então, assim, isso para a América Latina é o nosso suicídio, porque a nossa população tem um monte de demandas que não são militares. A gente não tem água, não tem esgoto, não tem moradia, não tem comida. O Brasil ainda é melhor do que os outros ainda está mais difícil a situação. Mas imagina parar de passar a gastar uma porcentagem grande do nosso orçamento com arma, uma guerra que não é nossa em nenhuma circunstância. Essa é uma questão. E uma última questão também que eu acho que é pertinente para a sua pergunta é porque cada uma dessas grandes potências tem um desenho distinto de atuação no mundo. Os Estados Unidos, eles eram um país que de fato se viam atuando no mundo inteiro. Por isso que a gente usa o termo império. Império é isso, gente. Você não olha para você olha para o planeta. E
pensa como é que o planeta pode te servir. Os Estados Unidos não são o primeiro império da nossa história, né? Quando a gente olha para a Rússia tem uma lógica regional. Ela é tipo assim, eu quero me garantir, mas eu não vou atuar lá nos Estados Unidos. Eu vi comentários do pessoal, ela vai invadir a Europa inteira. Eu falei, gente, da onde que sai uma ideia dessa? Ah, mas elas vão querer chegar nas praias da Espanha. Eu falei, não tem isso. A Rússia tem uma lógica regional. E a China tem uma lógica defensiva. Ela pensa assim enquanto região, ela já pensa, o pessoal, Taiwan. Eu falei, não, gente, no raciocínio chinês, Taiwan é China, não é um vizinho distante, não está em questão, não é uma coisa ponderável. Só que o nosso problema é que no raciocínio dos Estados Unidos, a América do Sul é Estados Unidos. Esse que é o nosso problema. Não é que a gente gosta mais da China nem da Rússia, não. É porque os Estados Unidos são os nossos vizinhos. E é eles que acham que a gente faz parte deles enquanto continente. A ideia de quintal é muito essa. E isso estava muito explícito na doutrina de segurança nacional. Você não abre mão do quintal de sua casa. Não tem jeito de abrir mão do quintal de sua casa. É a sua casa, entendeu? Então, no momento em que essas tensões se acirram entre grandes potências, a sua tendência é, não, deixa eu aumentar a cerca, né? Deixa eu aumentar o muro aqui da minha casa para poder garantir que ninguém vai querer entrar aqui. E o que a gente viu no último período é que a China estava tentando pular o muro, né? Bom, gente, espera um momentinho que a gente já volta para continuar essa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Continuando ainda nesse tema, né, a Venezuela, como a gente já comentou aqui, tem a maior reserva de petróleo conhecida no planeta, o que a torna um ator muito estratégico, principalmente com o acirramento das tensões bélicas em todo o mundo. Desde a invasão e sequestro do Maduro, os Estados Unidos deixaram bastante claro sua intenção de se apoderar do recurso natural venezuelano, né, Flora? É isso, na terça-feira, dia 6, o presidente Donald Trump afirmou que o governo da Venezuela teria concordado em entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo ao país. Essa seria uma condicionante, segundo Trump, para a manutenção da Delcy Rodrigues enquanto presidenta interina. Uma informação que não foi confirmada pela Venezuela. Até aqui, a China e a Rússia são, os principais mercados compradores do petróleo da Venezuela. Pedralva e Ana, que respostas a gente pode esperar daqui em diante de potências como Rússia e China? Sei que vocês já trouxeram um pouco sobre esse tema, mas assim, considerando, que a Rússia e a China são dois dos principais mercados compradores do petróleo venezuelano, a gente pode assistir, alguma resposta mais incisiva do que eles já deram no próximo período? Além disso, aqui na América Latina o cenário também é preocupante, mas o que falta para que a gente consiga ter uma resposta conjunta, firme a essa violação? Bom, primeiro é muito importante a gente resumir o que Trump falou e fez em relação à Venezuela. Ele fez saque, furto e sequestro. Sequestrou o presidente Maduro e anunciou que quer roubar o petróleo venezuelano. Não tem outra palavra para isso. Quando ele, inclusive, condiciona, olha para você ver que coisa mais absurda, ele condiciona manter a vice-presidenta no poder, sendo que isso, a entrega de petróleo, isso é roubo, isso é saque. É como se alguém botasse uma faca no seu pescoço, passa o celular, passa a sua carteira, passa tudo que você tem e dá ultimato. É isso. Os Estados Unidos rompeu completamente os princípios do pacto do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, do pacto que levou à construção da ONU, do pacto que até hoje, ainda que com todas as suas tensões, garantiu que não houvesse uma terceira guerra mundial, ou que as guerras posteriores fossem mais localizadas e regionalizadas, na medida em que existia um pacto democrático nacional, aliás, internacional, um pacto minimamente de respeito às soberanias nacionais, e os Estados Unidos rompeu isso de forma muito clara agora com esse ataque criminoso na Venezuela. Um ataque criminoso com furtos, saques e sequestros. Sequestro do presidente Maduro em pleno território venezuelano. No entanto, espero que a Ana, nossa querida companheira, que está dando uma aula brilhante para a gente hoje aqui sobre geopolítica internacional, possa nos ajudar a entender isso melhor. Aparentemente, eu percebo que vai ser muito difícil, a Rússia, a China, darem respostas do ponto de vista militar a esse ataque americano da Venezuela por motivos óbvios, Como a Ana já nos disse, a força do Império Militar Americano é muito grande e uma escalada, de agressões militares, ela certamente poderia desaguar, numa guerra mais generalizada, numa terceira guerra mundial, e eu acho isso pouco provável neste momento, No entanto, a gente espera que sim, essas redes
de apoio mútuo na política, na economia, como os BRICS, a CELAC, né? São essas grandes frentes de países não alinhados, né? De países do sul global, possam se ajudar neste momento, para que a gente consiga economicamente, né, contribuir para a Venezuela se reorganizar, né, conseguir entregar mais para a sua população, para dar mais estabilidade política para a Revolução Bolivariana. E de igual modo também, né, nos interessa muito, não tem dúvida, né, para nós do sul global ter acesso ao petróleo venezuelano não mediado pelas empresas americanas é algo que nos interessa, né? No sentido de que a ajuda mútua entre os países do Sul é o que dá a possibilidade de a gente resistir aos ataques imperialistas. 2 observações, mas eu quero escutar minha querida Ana. Sobre a resposta russa, ela já deu, né? Ela jogou o principal míssil que ela apresentou no último período na Ucrânia ontem. Só que é isso, você responde... Nossa, a questão é isso, você não responde a Venezuela aqui na Venezuela. Você responde na Ucrânia, coitado. Assim, essa é a forma de responder. Você quer essa briga mesmo? É isso aqui que você está procurando? Assim, a Rússia respondeu. A China levou para o Conselho de Segurança e essa vai ser a tendência. A gente não tem que ter expectativa, enquanto sul-americano, que vai vir nenhum país de nenhuma outra região do mundo colocar gente de terra para lutar por nós, não, gente. Oxe! Cada um é responsável pela sua própria libertação. Nós não precisamos achar que vai vir um monte de russo, nem de chinês proteger ninguém, porque não vai. E não tem que vir assim, não é assim que funciona. Embora a gente tenha visto brigadas internacionalistas que funcionaram, por exemplo, durante... Né, eu sempre lembro Ai, gente, esqueci lá da Florestan Fernandes, da Brigada Apolônio de Carvalho, né? Sempre lembro do Apolônio de Carvalho enquanto nosso internacionalista nesses espaços. Mas não acho que a gente tem que criar esse tipo de expectativa, não. A gente tem que ter um desenho de defesa que seja compatível com as nossas capacidades, com o nosso território, com o que a gente tem. Isso significa, gente, acho que isso é importante também, porque a gente pensa desenho de defesa a longo prazo. Então não é tipo, sei lá, o Bolsa Família. Você pode interromper e voltar com ele enquanto um programa num período, num intervalo muito curto. Para você conseguir construir uma empresa como, por exemplo, a Embraer, para produzir aviões, vão 50 anos. Por isso que a gente não pode, por exemplo, privatizar esse tipo de empresa, porque não é uma capacidade que você reconstrua. É a mesma coisa quando o governo Bolsonaro privatiza a Eletrobras. Assim, não tem jeito de você dar um jeitinho. Vocês em Minas estão brigando agora sobre a Copasa, né? É essa mesma dinâmica, assim, são políticas que são estruturais. Então, assim, elas não tem jeito de você reverter ela depois, assim, não, eu ganhei o governo, eu vou reverter. Não é assim que funciona. É a típica política que é de longo prazo. E a política de defesa é sempre assim, de longo prazo. Então, quando você tem um equipamento, você tem que pensar que você tem que dar manutenção nele, que ele tem que durar 50 anos. Então, assim, é uma outra dinâmica também de relação com os nossos parceiros extra-regionais. Mas eu acho que o mais importante aqui são os nossos parceiros dentro da região. E aí eu acho que a gente vem falhando. E aí é isso, né? É o nosso governo, mas a gente vem falhando. Principalmente porque a gente tem poucos ovos. A gente tem que encarar a realidade, né? Eu tô bem assim essa semana. Mas, assim, não dá pra gente apostar em várias frentes ao mesmo tempo da política externa. Com o Trump, a margem de manobra pra gente ficar em cima do muro diminuiu. Vamos negociar com ele. E o muro foi só diminuindo. A única possibilidade, isso tem que estar muito claro pra gente, assim, a única possibilidade do Brasil ser alguém nas negociações internacionais, seja com os BRICS, com os nossos parceiros da China e da Rússia, seja quando a gente vai pensar a política ambiental, seja na CELAC, que é se a gente tiver uma América Latina unida. Mas é muito mais difícil, porque tem um monte de presidente assim, um monte de presidente de direita, mas tem margem de manobra quando você coloca isso como prioridade. Quando você coloca o Brasil, inclusive, como responsável por isso, afiançando. E afiançar significa, inclusive, por dinheiro, viu, gente? Afiançando uma unidade latino-americana. Eu acho que, no mínimo, o Brasil tinha que ter uma coordenação imediata com México e Colômbia para qualquer resposta. E assim, aconteceu, respondeu junto. No mínimo, outros países, eventualmente, a gente consegue, inclusive, ir construindo para isso também vir junto, né? A gente tem que pensar que quando a Unasul foi construída, nem todos os países eram de esquerda, não. Essa ideia de onda rosa ia lá mascara, porque tinha os países em azul que toparam. A própria Colômbia, inclusive. Mas toparam em cima dessa ideia de que, se for para ter uma guerra, que a gente mantenha a América Latina enquanto
enquanto uma zona de paz. Que isso não seja ponderável para a nossa região, sabe? Isso não está na nossa margem de manobra. Porque quando os Estados Unidos, por isso que eu falei na minha primeira resposta, eu falei um pouco sobre isso, né? Quando alguém ataca alguém e o coletivo não responde, você calcula 5 vezes antes de pensar, antes de atacar alguém, você assim, não, mas todos os amigos dele vão vir me bater aqui na rua. Isso é assim na briga comum, né, gente? Você não cria briga. Você não bate alguém, você sabe que a pessoa tem muito amigo. Você depois junta com os amigos para poder me bater, é muito pior. A lógica da política internacional também é essa, assim. Então, a gente estar junto é, assim, definidor da nossa sobrevivência. Eu tô falando muito sério, viu, gente? Da nossa sobrevivência enquanto país, enquanto região. Gente, só má notícia para a primeira semana do ano. Também que o Pedro vai ter uma boa notícia, que é a última pergunta. Estamos aqui ponderando, eu e Ana, que nós estamos no sal. Mas... acho que esse assunto rende ainda muitas coisas. O Brasil, de fato, vai continuar cobrindo esse assunto e trazendo, então, para os nossos ouvintes outros aprofundamentos. Essa semana, o nosso Visões Populares foi com o Beto Almeida, que é diretor da Telesur, que a Ana também comentou como uma fonte de informação confiável para se buscar notícias sobre a Venezuela. A sede da Telesur fica na Venezuela. Então, se você também quiser ouvir mais sobre o assunto, nosso ouvinte é só procurar lá no YouTube ou no Spotify pelo Visões Populares dessa semana com o Beto Almeida. Mas a gente precisa trocar um pouco de assunto, porque aqui no Brasil, ontem foi dia 8 de janeiro, que marcou 3 anos dos fatídicos atos golpistas que vandalizaram a Praça dos Três Poderes lá em Brasília. Esses atos foram resultados da trama bolsonarista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, desrespeitando os resultados eleitorais de 2022, uma trama que foi investigada e já responsabilizada em grande parte pelo nosso sistema de justiça. Os manifestantes, então, ontem foram às ruas em todo o Brasil para reiterar resistência democrática brasileira. Ana, diante de um cenário internacional tão conturbado e com uma crise na democracia que perpassa todo mundo, que lição que ficou para o Brasil após 3 anos do 8 de janeiro e que lição nós deixamos para o mundo ao julgar e punir os golpistas? Ai, que bom que eu vou dar uma boa notícia. Eu já estou aqui pensando, nunca mais me chama. Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, que o nosso judiciário conseguiu responder de uma maneira impressionante, assim. Eu não esperava que conseguissem dar essa resposta tão qualificada quanto deram no processo dos julgamentos. Realmente foi um processo muito sério, muito organizado, com amplo direito de defesa, tudo, inclusive, aberto e público para que a gente, enquanto população, pudesse acompanhar. Eu achei que foi uma resposta muito boa. Inclusive, é isso, né? Vamos pensar nas coisas que a gente tem conseguido, né? Conseguimos, por exemplo, dar uma resposta muito boa também ao tarifaço do Trump. Então, o Brasil não pode ir para o mano a mano militar, mas a gente tem outras formas de resolver as nossas questões. Eu acho que essa que é a lição que o ataque à Venezuela tem que trazer para a gente. Agora, com relação ao dia 8 especificamente, assim, eu acho que a gente tem muito a avançar no executivo e no legislativo, porque se o judiciário já fez o dever de casa, bem feito, o executivo e o legislativo estão devendo algumas coisas. A gente pouco viu mudanças na estrutura militar. A gente, inclusive agora isso, né? O ex-ministro estava querendo voltar a trabalhar no Exército para poder reformular os desenhos de defesa. A gente pouco viu iniciativas do legislativo, né? No sentido de, por exemplo, a porta giratória, que é aquilo que a gente criticava, né? Você pode deixar de ser militar, aí você é candidato, aí você volta para trabalhar de novo na farda, aí você é candidato, aí você volta. A gente falou muito sobre os 7 anos na época do Bolsonaro, porque o judiciário tem que cumprir essa margem, né? Você tem que se desligar da sua carreira formal para aí sim ser candidato. Na área militar não tem isso. Nem regulamentações básicas avançaram no legislativo. Tipo, você não pode usar a sua patente no seu nome. É um problema, porque a patente faz parte da sua hierarquia dentro da força. Então, a general, tarará, coronel, tarará, capitão, tarará. Isso é um problema do ponto de vista militar. Então, coisas super simples, assim, mas o legislativo não avançou em nada nesse sentido. O executivo agora fica um alerta, porque a grande questão sobre o dia 8, as reformas que a gente pelo menos defendia, né, na área de defesa, elas não dizem respeito a evitar golpes só não. Elas dizem respeito a ter uma estrutura de defesa para o Brasil compatível. E aí, a Venezuela está aí para mostrar para a gente a importância das reformas. Dão, inclusive, a oportunidade de novo para o governo, para, olha, ao invés da gente ficar aqui discutindo quem foi punido, quem não foi punido, o que aconteceu, o que não aconteceu, vamos olhar para frente. Para frente nós estamos com um problemão. Então a gente precisa sim fazer mudanças que tenham em vista esse problemão, que é o mundo entrando em reta de conflito.
pronto. Então, nesse sentido, eu acho que o judiciário mandou bem, acho que o executivo manda bem em outras áreas, né? Deu o exemplo aí do tarifaço, mas o que diz respeito às mudanças necessárias na área militar, tanto o executivo quanto o legislativo ainda estão devendo coisas pra gente. Verdade, Ana. E falando um pouco mais também sobre o executivo e legislativo, também no 8 de janeiro, né, marcando essa data, o presidente Lula assinou o veto integral ao PL da dosimetria, que diversos especialistas já vinham apontando como, na verdade, né, uma tentativa de anistia disfarçada aos golpistas do 8 de janeiro. Esse PL tinha sido aprovado no fim do ano passado pelo Congresso Nacional e propõe reduzir as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Pedralva, qual que foi a importância desse veto e quais reações a gente pode esperar daqui em diante, né, tanto ali da extrema-direita, mas também dos setores que hoje estão no Congresso? Os embates em torno do 8 de janeiro e essa conjuntura internacional, o Trump cada vez mais ofensivo sobre a América Latina, sobre a soberania do povo latino-americano, só deixam claro para nós que 2026 vai ser muito intenso. Parte até da nossa turma mais progressista estava relativamente tranquila com essa melhora nos índices de aprovação do governo, né? As entregas econômicas resultando, né, uma melhor avaliação do governo Lula, achando que já está ganho em 2026, ou mesmo por causa da direita, né, fragmentada. Se engane, podemos esperar que 2026 vai ser muito intenso, inclusive com o Trump, com os americanos intervindo diretamente na disputa do futuro do Brasil. Imaginem vocês o que teria sido o 8 de janeiro se o presidente dos Estados Unidos fosse Trump. O 8 de janeiro, que era o símbolo, né, o ápice, uma tentativa de golpe orquestrada pela extrema-direita no Brasil, fracassou, graças à reação popular, à reação do judiciário, né, e à habilidade do presidente Lula, né, no comando do Brasil, mas poderia ter sido um destino diferente se a gente tivesse esse elemento, um governo americano de extrema-direita e apoiador, articulador de golpe no Brasil. Eu não tenho dúvida, gente. Imaginem vocês, companheiras, conhecemos bem, né? Estudamos no CRBs a história do Brasil. Vocês acham que a burguesia que atua no Brasil vai aceitar de graça o fim da escala 6x1? Vai aceitar de graça ampliar a taxação das grandes fortunas? Vai aceitar de forma gratuita tarifa zero no Brasil? Jamais. Eles vão reagir, né? E agora eles têm um trunfo que é a aliança com o Trump para tentar fazer essas reações de forma mais intensa no Brasil. Claro que eu acho que a conjuntura está distante de qualquer intervenção mais direta, né, militar aqui no Brasil por parte do Trump e dos Estados Unidos. Estou dizendo isso não, longe disso. Mas que eles sempre interviram, né, e vão intervir mais ainda, né, nesse processo. Não tenho dúvida. Eu estou muito preocupado com as tecnologias que eles vão usar, né? Eles comandam os algoritmos. Então, assim, não tenho dúvida que as redes sociais, elas muito provavelmente vão ser, de algum modo, manipuladas para fortalecer a candidatura da direita e da extrema-direita. A inteligência artificial vai ser usada de forma muito intensa pela extrema-direita, espalhando fake news. Tudo isso eu acho que nos coloca em sinal de alerta, né, para esse próximo período. E o embate em torno do PL da dosimetria é um exemplo disso. É um exemplo de mais um capítulo, né, nessa disputa a respeito do futuro do Brasil. Muito mais do que o passado, que está em questão é o futuro do Brasil. Qual grupo político vai comandar o nosso país? O Congresso Inimigo do Povo está dando um recado que eles estão mais alinhados à direita, não tem dúvida nenhuma, né? A PL da dosimetria foi exatamente isso. Enquanto que o governo Lula, né, com as forças que tem, em especial neste momento apoiado pelo povo brasileiro, que foi às ruas em duas grandes manifestações históricas contra a PEC da bandidagem, contra o PL da dosimetria e a anistia, que deram força para Lula, neste momento, vetar e comprar um embate lá no Congresso. Naturalmente, todo mundo viu que ontem a extrema-direita já respondeu colocando agora o PL da anistia, né? Que ainda é mais absurdo, que é realmente de anistiar completamente os bandidos que tentaram dar um golpe no Brasil no 8 de janeiro. Então, assim, finalizo dizendo, acho que não é boa notícia não, né? A notícia de apreensão, a notícia de que o ano vai ser muito intenso, que a gente tem que ficar atento, né? Claro, as artimanhas da extrema-direita, que ainda é golpista. Não é porque eles perderam o 8 de janeiro, que eles não conseguiram dar o golpe, né, com o Bolsonaro, que eles abandonaram o golpismo. Eu acho que a extrema-direita ainda, né, tem intentos golpistas no Brasil, e eu acredito que em 2026 eles vão se expressar também
né, na disputa do futuro do país. Parte dessa turma, inclusive, está dizendo agora que Trump deveria fazer no Brasil o mesmo que fez na Venezuela, né, Pedralva? Nicolas Ferreira, inclusive, sendo Exatamente. Porta-voz dessa ideia, né? É um absurdo. São patriotas, não, são patetas, né? Amigos do pato Donald Trump, a ponto de não só insinuar, dizer publicamente que o desejo deles é que Lula seja preso pelos americanos, né? Ou que haja uma intervenção também americana no Brasil. É tudo que eles sempre estão pedindo, né? O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos justamente para isso. Isso é uma forma de intervir, né? Com a força do Império Americano sobre a soberania, sobre os direitos do povo brasileiro. É isso, gente. Muitas notícias, então, aí de apreensão para o próximo período. Esse ano começou já, enfim, no 220 totalmente. Mas o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a participação da Ana e do Bruno. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente. O ano não vai ser... não sei como vai ser. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a Ana por todos os ensinamentos que compartilhou conosco nessa manhã. E dizer para o povo brasileiro, para quem nos escuta, que a luta continua. Vamos continuar firme. Nós estamos bem na batalha, não estamos numa situação difícil não, mas nós vamos ter que lutar muito, de forma muito articulada e sábia. Viva o povo brasileiro! Pois bora lutar muito em 2026, então. E é isso, gente. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, é só procurar o Visões Populares lá no Spotify ou o Brasil de Fato MG lá no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site, o brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!